Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a ideia desse vídeo aqui em específico, desse vídeo em especial, é mostrar um pouco para vocês do que é o meu trabalho enquanto consultor automotivo, né? Eu acho que eu já comentei isso em alguns vídeos aqui no canal da CVM Auto, mas converso direto com as pessoas no Instagram, converso direto também através de alguns comentários no YouTube. E eu sou consultor automotivo, né? O intuito, na verdade, um dos intuitos do canal seria justamente divulgar esse meu trabalho, né, de consultoria automotiva, aonde os clientes, né, os meus clientes, eles me procuram quando eles querem comprar um carro, seja ele 0 km, um carro seminovo, ou até mesmo quando eles querem vender um veículo que eles possuam, né? E também coisas relacionadas à parte de manutenção de veículos. Calhou de nós pegarmos um HB20, né, para um cliente meu, um HB20 2016, eu estou aqui no carro agora, né? Esse carro aqui, diga-se de passagem, já é um carro que vocês me pedem há muito tempo para gravar aqui no canal. Até peço desculpas por demorar para trazer esse carro para cá, um HB20 com motor aspirado, né, motor 1.0 aspirado, porque realmente é difícil, nem sempre as concessionárias conseguem nos ceder os carros, né? E com esse carro aqui, na verdade, eu vou mostrar para vocês o que de fato eu olho, né? O que eu verifico toda vez que a gente vai buscar um carro para um cliente. Esse cliente aqui em específico, eu não vou citar nomes, né? Não tem por que falar o nome dele. Mas ele me procurou porque ele estava atrás de um carro, um hatch compacto, né? A partir do ano de 2016, ele tinha um teto para ele poder gastar. E ele me procurou para eu ajudá-lo nessa busca, né, para a gente poder olhar os carros, para ele não entrar em nenhum tipo de furada. Então, antes de mais nada, quero dizer para vocês que todas as vezes que eu olho um carro para alguém, para algum cliente, eu olho esse carro como se fosse um carro para mim. Então, o que eu tenho em mente é que eu vou comprar esse carro para mim, tá? Então, tudo que eu olho, tudo que eu observo, os detalhes e tudo mais, é como se fosse comprar esse carro para mim, tá? Então, vamos começar pela parte externa do carro. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto com vocês. Estamos de volta aqui então. Esse é o HB20 que eu falei para vocês, um HB20 Comfort 2016. E a primeira coisa que eu olho, né, que eu busco num carro, assim que a gente analisa um veículo, um potencial veículo para um cliente, é o estado geral da carroceria dele. O que eu busco nessa inspeção aqui da parte de fora? Eu procuro olhar se as peças elas estão alinhadas, se as portas elas estão alinhadas, né? Se os paralamas eles estão alinhados, se os para-choque eles estão alinhados. Assim, a gente sabe que carro seminovo é normal ter algum catadinho de pintura para fazer, né? Principalmente aqui em Salvador, né? Não sei se em outras regiões também, mas a gente acha muito carro aqui em Salvador que as pessoas elas querem vender os seus respectivos veículos, mas elas não têm o cuidado de melhorar um pouco a parte estética do carro. Eu concordo que o mais importante é a parte mecânica. A parte estética a gente consegue segurar um pouco a onda, mas é importante também a apresentação do carro em si, né? Então eu procuro olhar se esse carro aqui ele tem algum desalinhamento nas peças, indicando que ele sofreu alguma batida forte de dianteira, uma batida forte na parte traseira, alguma coisa que tenha afetado parte de longarinas e tudo mais. Então aqui, esse HB20, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo é porque o capô está aberto, então eu já vou mostrar para vocês ali o capô. Mas esse carro aqui em especial nos chamou a atenção porque esse carro aqui ele está completamente alinhadinho. Na verdade ele tem uma besteirinha aqui nessa parte do para-choque dianteiro, porque esse carro aqui já foi feito um serviço de pintura nesse para-choque, né? Então o que é natural, mais uma vez, é um carro seminovo, né? A gente não pode também exigir muito de um carro desse tipo, mas a minha inspeção externa é justamente para poder verificar essas questões. Outra coisa que eu busco olhar também, se os vidros eles ainda são originais, se esses vidros eles foram trocados, então eu busco a numeração original dos vidros. Uma coisa que as pessoas às vezes fazem e não se tocam, né? Deixam passar. Todos os vidros do carro, eles têm aqui os 8 últimos números do chassi, né? Então, por exemplo, esse vidro aqui está com essa marcação e o tipo de letra, ele tem que ser o mesmo nos vidros. Então, esse carro aqui em especial, ele nunca foi trocado, muito menos o para-brisa. O próprio para-brisa desse carro em especial, né? Ele ainda é original do carro, não tem nem trinco, diga-se de passagem. Então, outra coisa que eu sempre olho é se os vidros do carro eles estão com as numerações, os locais corretos, né? Se essas numerações ainda elas são todas com o mesmo tipo, padrão de letra e tudo mais, tá? Feito isso, o que eu olho? Eu venho aqui para a parte traseira do carro, né? Deixa eu abrir aqui o porta-malas do carro e eu procuro aqui, ó, na parte de baixo,
aqui pelo indício das calefações, né? Para saber se esse carro aqui ele já tomou algum tipo de pancada traseira, né? Geralmente eu tiro o step para poder ver se, né, se foi feito algum tipo de serviço, se esse serviço ele foi bem executado ou não. Geralmente carro, quando ele tem batida traseira, as pessoas acabam pintando inclusive o compartimento aqui do porta-malas. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem uma pintura áspera aqui, né? Essa peça ela é áspera, o que indica que essa peça daqui ela ainda é original. Então eu busco também esse tipo de indícios para saber se esse carro tomou alguma pancada forte na traseira, teve que mexer, teve que trocar essas peças aqui para evitar possíveis problemas aí com a entrada de água aqui no carro, principalmente em dias de chuva. Então, deixa eu colocar aqui. Sim, outra coisa que eu me esqueci de falar, olha o step do carro para ver se o step do carro ainda está em boas condições, né? Se o step é original de fato, se esse step já foi para o chão, se não foi. Não que isso seja extremamente importante, mas pode dizer, por exemplo, é um dos indícios que a gente consegue verificar se esse carro tem alguma quilometragem adulterada ou não, ok? Então, vou abaixar aqui a tampa do porta-malas. Finalizei aqui a parte do porta-malas, eu vou para a parte dianteira. Na parte dianteira a gente abre o capô. Deixa eu abrir aqui o capô do carro. Abrir aqui o capô. Deixa eu colocar aqui a varetinha. Com o capô do carro aberto, eu procuro para ver se esse tipo de carro aqui ele já sofreu alguma pancada dianteira, alguma pancada mais forte que tenha prejudicado, como eu falei para vocês, e procuro também saber se algum tipo de serviço já foi feito. Como é que a gente identifica, né, se os serviços, se já foi feito algum tipo de serviço na dianteira do carro, por exemplo? Através dos parafusos. Esse carro em especial, como eu disse para vocês, ele fez um servicinho na parte dianteira dele, tanto que os parafusos eles estão levemente comidos, né? Principalmente aqui parafusos de farol, ó, a gente consegue ver marca de chave, o que indica que esses faróis já foram retirados, tanto do lado direito quanto do lado aqui do lado esquerdo, né? Que é normal, tá? Como eu falei pra vocês, é raro a gente encontrar algum carro que não tem nenhum tipo de retoque. Olho também aqui a parte de capô, né? A parte interna do capô, para saber se foi pintado, se não foi pintado, né? Saber se essa peça ainda é original ou se essa peça não é, se foi uma peça recuperada ou não, se ela está íntegra ou não, né? Então, olha aqui a parte de capô, né? E eu faço uma inspeção geral aqui na parte do compartimento do motor. Eu procuro por indícios de peças originais no carro. Então, o que isso me diz? Principalmente as peças mais importantes do motor. Se me diz que esse carro aqui, por exemplo, que a gente tem marcação aqui em cima na parte do farol, marcação aqui nas mangueiras, né? Marcação aqui na parte de coxim, marcação nos parafusos, marcação, né, como eu falei para vocês aqui na parte de radiador. Isso significa que essas peças nunca foram substituídas, um indício de que esse carro nunca sofreu uma pancada forte. Então eu sempre procuro indícios de que, para saber se o carro sofreu ou não pancada forte, né? Aqui, ó, peças originais, o farol Arteb original Hyundai, farol Arteb original Hyundai, né? Tá aqui, a etiqueta tá soltando ainda, mas enfim. Finalizando essa parte de inspeção, aí eu vou para a parte interna do carro. Essa parte de inspeção externa, a gente vai para a parte dianteira, a gente vai para a parte interna, né? Mais uma vez, eu procuro analisar o estado das borrachas, para ver se essas borrachas são originais ou se elas não são, se elas estão ressecadas, se elas não estão. Parafusos, se eles ainda são originais ou não. Como eu disse para vocês, dá pra gente ver se os parafusos foram mexidos, porque quando a gente põe chave para poder tirar esses parafusos do lugar, eles ficam marcados, né? Eles descascam. Então tem como a gente olhar tudo isso, né? Vamos lá, deixa eu entrar aqui no carro. Bom, então, feita essa parte de inspeção, né? Interna, externa, dianteira, traseira, a gente vem para olhar a quilometragem. Então, por exemplo, esse carro aqui é um carro que hoje ele está com 19.336 quilômetros rodados. Então, deixa eu ligar o carro, porque tá quente. Aproveito e ligo o ar-condicionado aqui. Mas aqui, ó, é um carro com 19.336 quilômetros rodados. E como eu sei que essa quilometragem ela ainda é original do carro ou não? Como é que eu sei que essa quilometragem ela não foi adulterada? Bom, antigamente era muito complicado você adulterar uma quilometragem digital no painel do carro. Mas hoje, se você tiver um pouco mais de habilidade para isso, a gente consegue, né? Você consegue alterar isso mexendo na central aqui do carro. Então, você conecta um computador aqui na entrada OBD, né, do carro, e você coloca o valor que você quer. Então, por exemplo, esse carro aqui poderia muito bem ser um carro de, sei lá,
por ser um carro 2016, um carro que já tem seus 5 para 6 anos de uso, poderia muito bem ser um carro aí com aproximadamente 90 mil quilômetros rodados, né? Quem me diz que não? Então assim, a gente procura olhar indícios de que essa quilometragem ainda é original ou não. Que tipos de indício? Desgastes na parte de cima do volante, né? Sujeira no teto, a gente sempre procura por sujeira no teto. Desgaste ali da parte dos pedais. Os pedais, quando o carro ele é muito rodado, ele é muito usado, os pedais eles estão extremamente desgastados, principalmente pedal de embreagem e pedal de acelerador, né? Então tem como a gente saber isso. Estado da manopla do câmbio, a gente consegue ver se essa manopla ela já foi trocada ou não, se ela está desgastando ou não está. Então são indícios que a gente consegue saber de fato se a quilometragem ela foi adulterada ou não. Então olha aqui a quilometragem no painel, volto lá para fora, olha o estado dos pneus. Esse carro aqui, por exemplo, ó, os pneus ainda estão extremamente novos, são os pneus Pirelli P1, Cinturato P1 que ainda vieram com o carro, são pneus. Na verdade, 3 pneus são Cinturato P1, um pneu foi trocado, Cinturato P4, colocado no lugar. Mas esses pneus aqui, deixa eu ver se eu procuro, se eu acho a data de fabricação deles aqui, ó. Cadê? Aqui. Esses pneus aqui, esse aqui, por exemplo, é da 47ª semana de 2015. Ou seja, praticamente no final do ano, o que indica que esses pneus ainda são originais do carro, vieram com ele, até porque esse carro ele é ano modelo 2016, tá? Então assim, mais um indício de que a quilometragem que está ali no painel de fato é a quilometragem real do carro. E por último, né, antes de rodar com o carro em si, antes de fazer um teste andando com o carro em si, para ver se ele não está desalinhado, para ver se não bate, né, ou então se os barulhos de acabamento são barulhos que condizem com a idade do carro, a gente olha, eu peço na verdade sempre para olhar isso aqui, registro de manutenções. Eu já fiz cliente meu deixar de comprar um carro porque o carro estava todo em ordem, mas o vendedor, a loja, né, a concessionária ou o vendedor particular, ele não tinha os registros de manutenções do carro. Por mais que você não tenha todos os registros de manutenções aqui, todos os registros de manutenção, né, aqui do carro marcados em manual, geralmente as pessoas elas têm uma nota fiscal, né, guarda nota fiscal. Então assim, se você quer vender um carro, guarde tudo o que você faz no carro, seja uma troca de pneu, né, seja uma troca de cabo de vela, um jogo de vela, guarde tudo, porque isso diz muito sobre o tipo de manutenção que você tem com o seu carro, cuidado que você tem com o seu carro. E aqui em especial, como eu falei para vocês, ó, quilometragem no painel 19.336 quilômetros rodados. Esse carro, consultando o histórico dele, ele foi adquirido no dia 18/3/2016. Então a primeira revisão, que seria a revisão de 10 mil km desse carro, foi feita no dia 18/3/2017. Esse carro tinha 7.152 km rodados. A segunda revisão dele foi feita no dia 18/3/2018. Ele tinha 11.318 km rodados. Então foi feita no dia 14/3 de 2018, né? Um pouquinho antes do previsto. Terceira revisão dele foi feita com 14.978 km rodados em 2019. A quarta revisão dele foi feita no dia 10/3/2020 com 17.818 km rodados. E a última revisão desse carro, a quinta revisão que esse carro fez em concessionária, até porque esse carro ainda está na garantia da Hyundai, né? Lógico que ele está da garantia agora em março, mas ele ainda está na garantia da Hyundai. Ela foi feita no dia 28/1/2021 com 19.292 km rodados. Aí eu pergunto para vocês, será que essa quilometragem ela é adulterada? Não tem como dizer que essa quilometragem ela foi adulterada, né? Ou seja, estamos falando de um carro pouquíssimo rodado. Esse carro aqui era um carro de mulher, a gente conheceu o histórico desse carro aqui em si. Então é o tipo de carro que eu bato o olho principalmente nisso aqui. Eu já olho para o cliente e falo, compra, não tem o que você questionar, né? Por mais que seja um carro muito rodado, eu já sugeri para clientes deles comprarem carros com quilometragem relativamente alta para o ano, né, para o tempo de uso, mas carros que possuem um histórico de manutenção, são carros bem cuidados. Então a gente olha basicamente isso daqui, tá? Voltando, né, esse tipo de carro aqui, como eu falei, é o carro que eu indico sem pensar duas vezes. Esse carro aqui ele foi um achado, na verdade, para esse meu cliente. Ele está muito feliz, muito satisfeito com o carro. Nós compramos, o processo de compra do carro em si, né, entre fechar negócio, pagar o carro
E ele pegar o carro não demorou 5 dias. Ontem, eu tô gravando esse vídeo hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro. Esse carro aqui nós pegamos ele ontem, dia 8. Inclusive até postei uma foto lá no Instagram da CVM Auto. Nós fizemos a compra desse carro na quinta-feira da semana passada. Então, sexta, sábado, domingo, segunda. 4 dias entre pegar o carro, entre nós fecharmos a compra do carro e pegar esse carro aqui, tá? Bom, acho que é basicamente isso, né? Eu queria mostrar um pouco para vocês o tipo de serviço que eu faço com relação à consultoria automotiva, principalmente na parte de compra de veículos aí seminovos, né? Mais uma vez, eu torno a dizer que eu busco um carro para um cliente como se fosse um carro para mim, né? Então a minha obrigação é buscar sempre o melhor, tá bom? Se vocês curtiram o vídeo aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí um joinha, compartilhem o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos. E já vou dar um spoiler para vocês, já que estamos aqui com esse carro, vamos gravar, vai ter vídeo aqui no canal de HB20 1.0 aspirado, um carro que todo mundo pede. Lógico, é um carro seminovo, mas é um seminovo praticamente 0 km pelo ano que nós estamos aqui. Vou deixar para falar detalhes do carro em si no vídeo comentando sobre ele. Se inscreva no canal aqui, né, se vocês ainda não são inscritos. Sigam a nossa página também lá no Instagram, que é o @cvm.auto. E nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem consultar um pouco mais detalhadamente como funciona esse processo de consultoria, nesse tipo de consultoria que eu faço, saber de valores e tudo mais, entrem em contato comigo aí pelo Instagram, que eu teria o maior prazer em receber vocês, em conversar com vocês, ok? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!